Em um mês após a morte do menino Henri Borel, de apenas 4 anos, a mãe dele, Monique Medeiros, e o padrasto, o vereador Doutor Jairinho, foram presos temporariamente. A gente vai ao Rio de Janeiro falar com o repórter Tony Vendramini, que tem as últimas informações sobre esse caso assombroso, né, Tony? Boa noite. Pois é, Gabriela, boa noite Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. E a mãe do menino Henri, a professora Monique Medeiros, já foi transferida para o presídio feminino de Niterói, na região metropolitana do Rio. Ela estava na cadeia pública de Benfica, na zona norte da cidade, onde ainda está o vereador Doutor Jairinho, que é o namorado da Monique. Ainda não se sabe para qual presídio o Doutor Jairinho vai. O casal foi preso hoje de manhã na casa de uma tia de Doutor Jairinho, na zona oeste do Rio. Vamos ver na reportagem. O vereador Doutor Jairinho do Solidariedade, padrasto do menino Henri, e a mãe Monique Medeiros foram presos por volta das 6 horas da manhã em Bangu, na zona oeste do Rio. O casal chegou na delegacia e não falou com a imprensa. Hoje, os agentes também apreenderam o celular da babá do menino. A polícia quer saber se a funcionária sabia das agressões contra o garoto. O casal teve a prisão temporária decretada por 30 dias. De acordo com a polícia, Doutor Jairinho e Monique estavam atrapalhando as investigações. Eles chegaram a fazer ameaças a testemunhas para combinar versões. O peso da lei tem que recair sobre ele. Sobre ela, se ela tiver responsabilidade sobre isso, para que a sociedade entenda que esse tipo de comportamento não é permitido e não pode ser aceito por ninguém. O menino Henri Borel, de 4 anos, morreu na madrugada do dia 8 de março no apartamento em que morava com a mãe e o padrasto na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Em depoimento à polícia, Monique e Doutor Jairinho contaram que encontraram o menino caído no chão do quarto desacordado. O casal chegou a levar Henri para um hospital, mas ele já chegou sem vida à unidade. O laudo do IML apontou diversas lesões na região do abdômen, na cabeça e, como causa da morte, uma hemorragia no fígado. Leniel Borel, pai do menino, alega que deixou o filho na casa de Monique sem qualquer indício de lesão. O Leniel quer que o Jairinho responda pelo que ele fez, ponto, acabou, X. O problema do Leniel é a ex-mulher dele, é uma mulher que ele conviveu, eles torturaram o menino. Por que fizeram isso com uma criança de 4 anos, cara? Por que fizeram isso? Todo crime tem uma motivação. A polícia ouviu pelo menos 18 testemunhas e reuniu provas técnicas que descartam a hipótese de acidente. No início do mês foi feita a reconstituição da morte de Henri. Os peritos levaram para o apartamento um boneco com as mesmas características do menino. A reprodução foi feita mesmo com a ausência da mãe e do padrasto. No dia 11 de março, o Doutor Jairinho foi eleito para a Comissão de Ética aqui da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Isso aconteceu 3 dias depois da morte do menino Henri. Hoje, a Comissão de Ética da Câmara dos Vereadores decidiu afastar Doutor Jairinho por falta de decoro. Quem vai assumir a cadeira do parlamentar no Conselho é o vereador Luiz Ramos Filho, do PMN. O Solidariedade, partido ao qual o Jairinho é filiado, anunciou hoje a expulsão sumária do vereador. Além disso, a Câmara dos Vereadores também anunciou que os salários de Doutor Jairinho estão suspensos. A Polícia Civil não tem dúvida sobre a autoria do crime. Vamos acompanhar na reportagem outros detalhes da investigação. Antes de serem levados para o presídio de Benfica, na zona norte do Rio, porta de entrada do sistema penitenciário, o vereador Doutor Jairinho e a namorada Monique Medeiros ficaram por mais de 5 horas na delegacia da Barra da Tijuca, na zona oeste. Segundo o advogado do casal, eles continuam a alegar inocência. Continuam com a mesma versão, com a segurança e com a certeza de que são inocentes. Nós vamos entrar com todas as medidas judiciais cabíveis para encerrar essa situação, que a nossa é totalmente descabido. Mas a polícia afirma que não há dúvidas sobre a autoria do crime e que a mãe do menino, Henri Borel, mentiu no primeiro depoimento para tentar proteger o namorado. Depois que veio o pior resultado possível de uma rotina de violência, que é justamente a morte do Henri, ela esteve em sede policial, em depoimento, por mais de 4 horas, apresentando uma declaração mentirosa, protegendo o assassino do próprio filho. Então não há a menor dúvida que ela não só se omitiu quando a lei exigia que ela deveria fazer, como também
concordou com esse resultado. Conversas por aplicativo de telefone celular demonstram que Monique sabia que Dr. Jairinho agredia Henry. Essas mensagens foram apagadas pela mãe do menino, mas a polícia usou um programa de computador israelense para recuperar o conteúdo. As mensagens são do dia 12 de fevereiro. A babá que cuidava de Henry relata que Jairinho havia se trancado com o menino em um quarto e aumentado o volume da televisão. Quando deixou o aposento, Henry mostrou hematomas, contou que levou uma banda e chutes e reclamou de dores no joelho e na cabeça. O menino disse para a babá que não queria ficar sozinho na sala. A própria babá fala que o Henry estava mancando. A própria babá também falou que quando quis dar banho no Henry, ele não deixou que fosse lavada a cabeça dele, porque ele estava com dor na cabeça. A mãe não comunicou à polícia. A mãe não afastou o agressor do convívio de uma criança de 4 anos, filho dela. Hoje de manhã, segundo a polícia, ao perceberem a chegada dos agentes à casa onde estavam, Jairinho e Monique tentaram se livrar dos telefones celulares que usavam. Quando nós adentramos a residência, o casal tentou se desfazer dos aparelhos celulares que estão utilizando, atirando os mesmos pela janela. Não esboçaram qualquer tipo de reação, não ofereceram nenhum tipo de resistência à prisão. A polícia também revelou que Jairinho tentou usar a influência que possui na tentativa de evitar que o corpo de Henry passasse pela perícia no Instituto Médico Legal. Esse alto executivo da área de saúde, assim que soube do que estava se tratando, se negou em absoluto a atender qualquer pedido. Pelo contrário, foi bastante firme no sentido de dizer que era absolutamente necessário que o corpo do Henry fosse ao IML. Questionado sobre a possibilidade da mãe de Henry estar sendo ameaçada por Dr. Jairinho, o delegado responsável pela investigação disse não acreditar nessa hipótese. Ela teve inúmeros momentos em que ela poderia ter falado conosco. O depoimento foi bastante longo. Ela se mostrou bastante à vontade em vários pontos dele. Então, tenho certeza absoluta. Se eu imaginasse minimamente qualquer possibilidade de coação nesse tipo de circunstância, eu jamais teria pedido a prisão dela.